Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos fazer aquele nosso estudo no domingão aí, prometendo fazer uma leitura do mercado aí pra gente começar bem a semana. Então já tá chegando agora, já deixa aquele like, curte. Você que não conhece o canal, aqui é um canal onde a gente fala sobre mesa proprietária e fala sobre SMC, então você vai aprender muita coisa, vai encontrar muito conteúdo aqui. Fica à vontade, navegue pelas playlists aí, tem muita coisa interessante. E quer conhecer um pouco mais da nossa sala ao vivo? A gente opera Nasdaq de segunda a sexta. Clica no primeiro link da descrição aí, que vai ter ali informações a respeito da sala, beleza? Então bora falar do gráfico. Eu vou tentar fazer hoje um vídeo um pouco mais rápido, que eu tô mal da garganta, ainda tô me recuperando de resfriado. Então, às vezes eu tô ruim e raspando a garganta, então vamos tentar ser mais objetivos, beleza? Vamos começar com o índice aqui, ó, gráfico de 1 hora. Ele vem subindo, né? A gente tem percebido aqui, ó, bem claramente o movimento de alta. O que vocês precisam ter cuidado e prestar atenção no índice agora é o tanto que ele esticou, né? Ele esticou demais e ele está no movimento de acumulação aqui, tá? Então, assim, se a gente está olhando para o nosso sentido do Smart Money, a gente vai estar dizendo que agora o índice está bem caro para se comprar, né? Só que acontece, ele não volta para fazer pullback, né? Então isso dificulta bastante as tomadas de decisão, né? A gente tem pontos importantes lá para baixo, que a gente já tinha marcado isso aí faz tempo, né? Essa subida que ele deu agora, ele deixou outro ponto de Fair Value Gap aqui dos 60 minutos, inclusive um ponto bem importante, né? E aqui eu tenho a região dessa liquidez externa, que é exatamente aonde o preço parou, né? Então eu tenho aqui esse movimento, o preço travou aqui e seguiu subindo. E agora, quando a gente olha o gráfico de 60 minutos, vocês observam que o índice está travado nesse range aqui, ó. E isso dá um pouco por isso que está tendo esses movimentos erráticos, por isso que o preço está sacudindo para os dois lados, né? Porque isso aqui possivelmente está sendo uma distribuição, né? Depois dessa esticada toda, ou distribuição ou reacumulação, tá? O que a gente teria que esperar um pullback? Perder essa região azul, aí a gente poderia ter um pullback saudável para depois ele estar dando a continuidade nesse movimento. Agora, é o que eu sempre falo, o preço está caro e não dá sinais de mudar, porque ele não consegue perder fundos, né? Então, ele fica caro para comprar, né? E arriscado para vender, porque ele não tem força para romper um fundo. Então, por isso que ele está nessa consolidação. Quando a gente tira o zoom e traz para o gráfico de 15 minutos, ó, a gente vê claramente isso, ó. Ele fica batendo dos dois lados. Aí, ó, ele consolida, aí ele pega a liquidez, vai para cima, busca liquidez em cima, e aí ele monta outra região de liquidez, né? Então, e assim ele vai. Isso é o processo de reacumulação ou distribuição, onde ele precisa montar a liquidez para fazer o próximo movimento. E o que a gente tem que esperar aqui é essa movimentação, ela se resolver, né? Então a gente tem que aguardar essa movimentação. Se o preço perder esse fundinho aqui, a gente pode ter aí uma confirmação de ele vir testar essa região do fundo, e caso ele passe dessa zona aqui, que é o target do 15, ó, aí a gente pode ter um novo reteste daquela máxima, tá? Mas como vocês observam, ele está numa zona de consolidação, num topo, dentro desse range aqui, ó, né? Então, todo cuidado é pouco com essas movimentações no índice, beleza? Então, fiquem espertos aí em relação a isso, para tentar ver se ele perdendo uma das regiões, a gente consegue, e aí ter uma oportunidade num trade de continuidade, ok? Bora falar do dólar. Ó, o dólar começou a virar, né?
na sexta-feira. Ele acabou já subindo. Eu acabei, inclusive, foi a compra que eu fiz, foi aqui. Eu peguei essa subidinha até aqui. Não naveguei até o resto porque acabei saindo ali dentro da minha média. E aí ele foi exatamente lá no order block. Depois disso ele até deu uma venda, mas aquela venda totalmente arriscada, né? Porque o preço quebrou uma estrutura e aí ele foi até o outro range, apesar de no movimento macro ele ainda estar em queda, né? O dólar ainda está em queda no time frame maior, né? Se a gente coloca aqui no gráfico de 60, o que está acontecendo aqui, ó? Ele está vindo buscar as regiões de extremidade, tá? Então, assim, aqui eu tenho esse range. Então, quando vocês percebem, né? Deixa eu só ajustar aqui. Ó. Então, deixa eu só tirar esses botões aqui de liquidez. Então, aqui eu tenho liquidez interna do gráfico de 60. A região de FIBA ela é justamente aonde? Lá naquela zona lá em cima. Então, vocês percebam que esse pullback que o dólar está fazendo, ele nada mais é do que essa subida que o dólar está fazendo, é o pullback desse último movimento, né? A última perna de queda que a gente está analisando, né? E é isso aqui que ele vem buscar. É provavelmente essa região de liquidez aqui de cima. Então aí é vocês acompanharem para ver quais são as tomadas de decisão para seguir acompanhando esse preço, né? Enquanto ele estiver fazendo topos e fundos mais altos aqui, a gente vai sempre priorizar por compras, né? Com isso garantir que a gente está navegando e está operando do lado que o preço está indo. Isso é que é muito importante a gente entender, ok? Então essa é a ideia do dólar, ó. A gente tem aí movimentos, né? Aqui agora, deixa eu só tirar isso aqui. Eu tenho essa quebra de estrutura aqui, que o preço pode, inclusive, voltar aqui para buscar essa liquidez para depois ir até o próximo alvo, né? Lembrando, ele rompeu duas linhas de liquidez interna e agora eu tenho esse movimento aqui, eu tenho esse carinha aqui como sendo o próximo alvo. O que a gente tem que estar esperto? Se ele vai abrir já chegando lá ou se ele vai dar uma oportunidade de fazer um pullback para continuar subindo. Então, essa é a atenção que a gente vai ter aí para o início da semana. Beleza? E para a gente finalizar, vamos falar aqui do Nasdaq, que é o grande astro da nossa sala e da nossa operacional, né? Que a gente vem fazendo, é o que a gente tem dado mais foco e energia. O que a gente tem aqui, ó, já no Nasdaq? Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas, que ele é importantíssimo, né? A gente tem aqui, ó, a região do 4 horas protegida, ok? Essa região aqui. Então, a gente está com o preço chegando próximo do limite. Só que quando a gente olha para cima, principalmente quando a gente olha o gráfico de 1 hora, a gente enxerga que ele já está perto dessa extremidade, ó, entendeu? O que aconteceu aqui, ó? Ele chegou perto da extremidade, voltou, e aí ele quebrou a estrutura para baixo, né? Deixou um ponto de liquidez aqui. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, ó, que senão ele fica diferente do Nikkei. O Nasdaq precisa desse ajuste aqui. Né? Então ele voltou, aí ele quebrou essa estrutura aqui dos 60 minutos, veio buscar liquidez, deixou um fundo duplo e agora está retornando nessa região aqui. Perceba que eu tenho uma liquidez interna aqui que ele veio buscar sexta-feira, né? Até por isso que ele subiu, né? Ele deixou um ponto de liquidez aqui e veio pegar esse range aqui, porque agora a gente tem esse movimento, né, que ele acabou fazendo. E aí, para a gente ter continuidade, né, no pullback, esse preço precisa romper esse nível, tá? Se ele não romper e segurar aqui, o que eu tenho de sinais aqui?
se ele segurar nessa região aqui sem romper topo, eu posso ter uma volta para ele vir testar essas regiões aqui de baixo, tá? Isso vocês têm que ficar esperto. Cuidado que nesse movimento o preço ainda está de alta, né? Ele não perde fundos, né? Só que também não ganhou topos. Eu tenho aqui, ó, uma região, deixa eu só pegar essa linha que eu tenho aqui agora, ó, eu tenho uma região consolidada, ó. Então ele está no movimento de consolidação. Por isso que é importante para a gente entender o lado, saber se ele romper, aí eu tenho outro ponto de extremidade para ele buscar. E se ele não romper, eu saber que eu tenho também outros pontos de extremidade para buscar. Então ele tem que sair desse range, dessa consolidação que ele se encontra. Tá? Apesar de ele estar dando movimentos amplos e a gente conseguir fazer operações tranquilamente nesse range, isso aqui é uma região de consolidação, né? Ele tem topos duplos e fundos duplos, ou seja, ele consolidou nessa zona. Então é essa atenção aí que a gente precisa ter para essa semana. Se ele vai buscar as regiões de cima ou se ele vai voltar para testar as regiões de baixo, né? O que nós temos aqui agora é o preço no meio do caminho. Então, em toda a região, ele está exatamente na região de 50% dessa pernada. Ele fechou no 50% da onda de queda que a gente está analisando, tá? Então, fiquem bem ligados e atentos a essa movimentação. Certo, galerinha? Então, era isso. Me desculpe aí pelo vídeo um pouco mais curto, mas eu não estou bem. Vamos ver se a gente vai melhorando durante a semana para a gente voltar aí com os nossos estudos mais completos e mais detalhados, que eu sei que todo mundo gosta. Um grande abraço e até a próxima.